bolo, tá? Não existe um medicamento milagroso em relação ao Covid, o que existe é o acompanhamento médico, que precisa ser feito para a gente ter o controle do agravamento daquele paciente. E isso pode ser feito nas unidades de saúde e principalmente nos PSFs, é onde faz o acompanhamento desses pacientes. A gente tem disponível as medicações que as pessoas falam aí do tratamento precoce na nossa rede, azitromicina, ivermectina, dexametasona. Essas medicações elas têm disponíveis tanto nas unidades quanto na farmácia e na UPA, mas ela precisa ser orientada e prescrita para o médico naquele paciente, na determinada fase da doença que ele está, para que tenha um efeito adequado. E o mais importante, esse paciente precisa ser acompanhado, porque a doença ela pode começar branda e ir agravando. E a gente vê muito isso. Às vezes o paciente começa com quadros leves, em 2, 3 dias começa a agravar, tomando ou não alguma medicação. E aí, esses sinais de agravamento e essa possibilidade de, se ele agravar, ser recebido novamente no serviço de saúde, é que é o mais importante para a gente tentar, às vezes, internar esse paciente de forma mais precoce e evitar que ele vá para um quadro mais grave, que precise de intubação e que tenha um desfecho mais desfavorável em relação ao seu quadro clínico. Então, o mais importante é isso. Não fique em casa se estiver com sintomas. Procure a orientação médica, que é o mais importante. É importante frisar também que os remédios eles têm as horas corretas de serem administrados para o paciente, o momento da doença que é mais adequado. Por exemplo, a gente tem visto pacientes que estão tomando corticoide, que é a dexametasona, muito cedo, e às vezes a azitromicina também muito cedo. E quando ele realmente necessita, o medicamento não vai fazer o efeito que a gente deseja. E pior, o paciente pode evoluir com piora do quadro porque o remédio foi administrado na hora errada. Por isso que tem que ter a orientação médica. E esse paciente cumprir o isolamento também, né? Ficar em casa, paciente positivo não pode ficar circulando, não pode ficar andando pela rua. Então tem que tomar todo o cuidado para a gente não propagar mais o vírus. E às vezes esses tratamentos, eles trazem uma falsa sensação de segurança. Eu já vi muitos casos de pacientes que usaram todo o tratamento e infelizmente evoluíram com gravidade. Então, a gente tem que entender isso. Tomando ou não algum medicamento, o paciente pode ou não evoluir com gravidade e ele tem que ser orientado para onde ele tem que ir, como que ele tem que fazer caso a doença agrave.